as informações que a gente tem são as seguintes. Vamos começar com atualizações sobre o Vaca, o Henry Vaca, o boliviano, o atacante boliviano e também o atacante argentino Benjamin Rollheiser, né, que parou de falar do Rollheiser aí de uma hora para outra. Sobre o Vaca, a informação que a gente tem é que não existe nada, interesse zero, nada entre Vasco e o jogador. Foi um nome aí que a imprensa boliviana colocou ligado ao Vasco, né? Disse que o Vasco já tinha feito uma proposta, que o Vasco tinha interesse, mas tanto pessoas ligadas ao Vasco da Gama como pessoas ligadas ao próprio jogador, né, garantiram que até o momento não teve nenhum tipo de conversa. Então, a história do Henry Vaca foi uma grande especulação da imprensa boliviana que repercutiu aqui no Brasil, mas que não passou disso, né? Apenas realmente especulação, e a informação que a gente tem é que o Vasco não tem interesse nesse jogador neste momento. A outra situação é do Benjamin Rollheiser, atacante do River Plate, jovem atacante, né, revelação ali do River Plate, que não vai renovar com o River. Ele tem contrato aí com os argentinos até o meio do ano, e o Vasco continua ali em compasso de espera, né? Tá esperando o contrato dele terminar. Quem sabe quando terminar o Vasco, para o segundo semestre, né, o Vasco tenha esse jogador. A coisa deu uma esfriada porque o agente do Rollheiser, né, que o Vasco estava negociando, era o mesmo agente do Carlos de Penha, né? Então acabou dando ali uma estremecida na relação, e uma negociação que já esteve mais quente. Nesse momento a gente pode dizer que está ali de banho-maria, né? A relação estremeceu bastante após a situação do Carlos de Penha. Então a situação do Rollheiser no momento é essa, não temos muitas novidades aí sobre o jogador, mas nesse momento tá em banho-maria, né? Não é a prioridade do Vasco, podemos dizer assim. O que a gente sabe é que o Vasco continua no mercado atrás de um zagueiro, né? O Vasco procura contratar mais um zagueiro antes do fechamento da janela de transferências, que fecha na próxima terça-feira. Então o Vasco tem até a próxima terça-feira para encontrar um zagueiro. Nesse momento o Vasco tem uma zaga titular que inspira confiança, né? Na titularidade ali, os titulares da Série B do Campeonato Brasileiro no Vasco serão Anderson Conceição e Quinteiro. A dupla de zaga está resolvida. Porém, o problema é a reposição, né? Quando alguém tiver suspenso, quando alguém tiver lesionado, não puder jogar, o Vasco não tem peça de reposição. O Ulisses, que começou jogando o Campeonato Carioca, se lesionou, vai ficar um bom tempo parado. E o Cangá, que foi contratado no início do ano, disputou também alguns jogos do Campeonato Carioca, já deixou o clube após não renovar o seu vínculo, que ia até o final de março. Então, o Vasco está aí no mercado, né, buscando um zagueiro para ser ali o reserva imediato, porque nesse momento, para o banco de reservas, o Vasco tem aí para a zaga apenas opções do time sub-20. Então, até a próxima terça-feira, né, o Vasco deve fechar a contratação aí de mais um zagueiro. Em compensação, goleiro, apesar da saída do Vanderlei e da lesão do House, o Vasco não deve buscar neste momento um outro goleiro no mercado. O Vasco acredita que nesse período sem o House, né, no banco de reservas, sem o House poder ser relacionado por conta da sua lesão, ele deve ficar ali 1 mês e meio, 2 meses fora. O Vasco acredita que nesse período pode suprir ali a ausência do House, colocando o Alexander como peça de reposição imediata, e caso seja necessário também o goleiro Filterman, que jogou o Carioca pelo Bangu e agora retorna de empréstimo. Então, apesar da saída do Vanderlei e apesar da lesão do House, o Vasco não vai buscar um goleiro no mercado neste momento. Bom, e agora vamos falar aqui sobre a lateral esquerda, um jogador que foi especulado no Vasco durante o Campeonato Carioca e que fez parte da seleção do Campeonato Carioca, né? O lateral esquerdo Sanches, da Portuguesa da Ilha do Governador, se despediu do clube lusitano, né? Ele deixou a Portuguesa após o término do seu contrato. Ele não renovou o contrato com a Portuguesa, não vai nem jogar aí o jogo mais importante da história da Portuguesa, né? Que é a partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Neste momento, os empresários do jogador estão aí procurando um novo clube para o atleta de 26 anos, que desperta interesses aí do Vasco e também de outros clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Então, quem sabe, né, o Sanches agora está livre no mercado, quem sabe pinte no Vasco. A informação do empresário do jogador é que o Vasco chegou a sondar ali o atleta durante o Campeonato Estadual, mas depois não voltou a procurar. Vamos ver se essa coisa vai para frente ou não, mas o Sanches deixou a Portuguesa, melhor lateral esquerdo do Campeonato Carioca,
e está livre no mercado. Bom, falando aqui ainda sobre transferências, existe aí uma preocupação, né, do Vasco, do torcedor vascaíno também, em relação ao transfer ban, né, aquela confusão onde o Vasco está proibido de registrar jogadores por conta de uma dívida com o empresário lá, com a empresa que fez a intermediação da chegada do Scudeiro ao Vasco em 2017. Uma dívida de 300 e poucos mil reais que o Vasco já pagou. O Vasco pagou em juízo, enfim, o Vasco fez tudo que tinha que fazer para não entrar no transfer ban, mesmo assim entrou e agora tenta sair. Bom, isso está deixando todo mundo preocupado, né? O Vasco não pode inscrever jogadores. Os jogadores que o Vasco já fechou, né? O Eric, o Palácios, o Zé Vitor, o Gabriel Dias, o Lucas Oliveira, ninguém ainda apareceu no bid da CBF porque o Vasco está impedido de registrar jogadores. E a expectativa é que isso seja resolvido ainda hoje. A informação do canal Atenção Vascaínos é que ainda hoje isso pode ser resolvido, e se isso for solucionado ainda hoje, existe a expectativa, né, do Vasco registrar esses jogadores para eles já estarem à disposição na sexta-feira contra o Vila Nova em São Januário. No mais é isso, né? Eu vou ficando por aqui, volto na parte da tarde para atualizar mais informações sobre o nosso Vascão. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima.